Eu quero saudar os amados irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que estamos muito felizes por novos inscritos, estamos atingindo a marca de 550 inscritos, estamos muito contentes, felizes, pois somos uma igreja e a nossa igreja chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Semente da Fé Hortolândia, que fica na cidade de Hortolândia. Eu sou de Campinas, mas congrego em Hortolândia. Estamos embaixo de bênção do meu pastor José Severino e minha pastora Adjane Gonçalves. Quero dizer que estou muito grato por mais um dia na presença do Senhor, de poder levar esse estudo da palavra de Deus. Amém? Amados, deixo isso passar algo para vocês, já que somos gratos e felizes pelo Senhor nos permitir trazer esse estudo. Hoje eu vou elevar o estudo para vocês, assim quem acompanha o canal sabe que todo sábado nós temos estudo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que trabalhamos dentro da temática, que muitos possam não compreender, mas eu espero que vocês peçam ao Espírito Santo e compreendam que nós estamos tentando levar o melhor do conceito, do conhecimento da palavra de Deus. Até mesmo porque nós trabalhamos dentro de um título, um esboço, e eu só vou falar e vou deixar bem claro, você tem que acompanhar esse estudo para você ter uma compreensão, que o esboço, normalmente, quem acompanha o trabalho sabe que eu explico o esboço. Só que eu vou deixar ele para depois da referência bíblica. Por quê? Porque ele vai me dar respaldo. As referências bíblicas vai me dar respaldo para trazer sobre aquilo que está no esboço. Amém? Só que antes disso, iniciamos em oração. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo, eu lhe venho e lhe peço, Senhor, toda a compreensão de cada um que há, Senhor, de acompanhar esse estudo, trazendo, Senhor, segundo o conceito da Tua palavra, Senhor, e que Tu, Senhor, possa levar, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, a cada um ter a mansidão da compreensão, Senhor, daquilo que levamos sobre essa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço sabedoria e entendimento a cada um, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que Tu me enche da Tua graça para levar o melhor de Ti. Assim, Senhor, inicie esse estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados e amadas. O título, nós trabalhamos dentro de uma temática, ele é Mulher submissa, respeitada e virtuosa. Amém? Que diz assim o esboço. Agraciada, adjetivo para poucas. Submissa, respeitadas por muitos. Preparadas, são incontáveis. Mulheres, uma cooperação de valor único. Não se expressa o seu tamanho da importância das mulheres no ministério eclesiástico. Separadas, como adjuntora, conselheiras, amigas de lealdade. Mulheres nos representa no poder da oração, íntima com Deus. Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Serva, profetiza, cooperadora e diaconisa, aderida por direito, pastora, bispa, entre outras, nomenclatura por respeito. Mulheres, dois caminhos a percorrer, traçada pelo feminismo radical, de ser empoderada, ou traçada pelo cristianismo a ser respeitada. A submissão não escraviza, muito menos a julga, apenas um conceito rico em valores de ser serva do Deus Altíssimo. Amém, amados e amadas? Deixa eu levar para vocês, porque eu vou trazer uma palavra, até mesmo quando eu vou, através da referência bíblica, eu vou trazer uma palavra chamada cedro. E cedro significa bastão de autoridade. Amém? E vocês vão compreender, porque era aquilo que eu estava mencionando, levando para vocês, que a questão é o seguinte. Eu vou trazer primeiro as referências, vou dar uma pincelada e no final eu vou explicar o esboço. Amém? Por quê? Porque a gente escuta muito, nós que estamos dentro da igreja, que infelizmente muitos têm levado a palavra de Deus através de versículo isolado, através de conceito próprio, de interpretação equivocada, até mesmo porque a palavra de Deus ela expressa no seu contexto geral de um povo. E esse povo, você tem que ter
o texto, o contexto, para não haver pretexto. Até mesmo porque se você conhecer apenas parte da história, você não sabe o contexto da história. Você não sabe por que chegou a esse ponto. Eu vou trazer a referência bíblica de Débora, e ela é uma das questões que mais, dizendo num contexto geral, que elas levam a dizer que Débora era uma líder, uma juíza, e enfim, realmente era. Só que entenda bem que o respeito que havia das mulheres para os homens, esse é o conceito geral. Até mesmo porque toda a palavra foi dada aos homens. E ele tem as autoridades de ser, não é machismo. Entenda a compreensão. Quando eu expressei sobre eu só vou falar isso sobre os bolsos, quando eu expressei do feminismo radical. É ser muito feminista, acreditar que a Bíblia é machista. Não, amados, as mulheres têm um valor grandioso e rico, até mesmo porque, deixa eu trazer uma curiosidade que poucos sabem disso. Quando a Bíblia relaciona, direcionando diretamente o nome da pessoa, essa pessoa era importante naquele tempo. Essa pessoa tinha uma importância muito grande. Por isso que quando eu trago a referência de Débora, e você vai compreender o que eu estou dizendo, que ela respeitava, e muitos acreditam que ela venceu a batalha, que ela foi, e realmente não foi Débora. Foi Jael que matou o inimigo, o chefe inimigo, através de uma atacada, de um martelo, que seja, enfim. E ela foi agraciada. Porém, eu quero levar para vocês que a palavra agraciada, poucas mulheres receberam esse adjetivo. Somente Jael, Ruth e Maria. É difícil você encontrar que ela foi agraciada pelo Senhor. Mas Jael foi através das palavras de Débora, quando ela teve o cântico de Débora. Enfim, mas ela respeitou toda a liderança de um exército, antes mesmo de ela tomar posição, mesmo porque o povo de Israel subiu a Débora, porque Eude era juiz e ele tinha morrido. Então ela assumiu, ela substituiu, e além do mais ela era profetisa. E naquele tempo, o povo ia até a profetisa, ou profeta, para saber do Senhor que atitude tomar. Por isso que ela era tão importante, e ela também era profetisa. E o que eu estou dizendo está na referência de Juízes, capítulo 4, versículo 6, que diz: mandou ela chamar a Baraque, e disse-lhe: porventura o Senhor não te ordena, dizendo, vai e toma 10.000 homens de Naftali e Zebulon? Quem foi para a guerra não foi Débora, foi Baraque, que era um líder do exército. Ele disse para ela: se você for comigo, iremos. Mas isso, de modo algum, como muitos temos ouvido, que Baraque se covardou. Não, ele apenas, por ela ter sido revelada por Deus de que maneira deveria conduzir, convidou ela para estar junto. E realmente ela foi. Mas quem que realmente, depois dos 10.000 venceres os inimigos, quem realmente deu a atacada final, que conseguiu, foi junto com Baraque, foi Jael. Era só para dar uma pincelada para vocês saberem o respeito que tem as mulheres sobre o homem. Amém, amados? Até mesmo porque todas essas questões, tanto a profetisa como o profeta, né, e era consultado, e tudo era determinado por Deus. Quando nós vamos na referência de livro de Juízes, de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 15, nós encontramos algo muito interessante, que diz: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa durante muitos dias. O que ocorreu aqui? O que ocorre é o seguinte: quando Elias, Deus determinou que ele fosse a Acabe e levasse tudo aquilo que Deus falou através de Elias, ele se assustou com a situação, teve um temor muito grande sobre a vida dele. Deus pediu para ele ir, e ele tinha fugido, né, de Acabe. Deus pediu para ele ir até Serepa, para ele ser sustentado por uma viúva. E a palavra de Deus nos diz que esta viúva, ela, através da referência que eu estou trazendo de 1 Reis, que ela fez conforme a palavra de Elias.
Ela era dona da casa, amados. Ela era dona da casa, ela poderia fazer conforme ela queria, que ela era dona da casa. E ela era uma viúva. E ela não, poderia não receber um homem na sua casa, porque poderia para a sociedade ser vergonhoso. Mas enfim, mas ela fez conforme a palavra de Elias, porque havia respeito pelo profeta. E por isso que no esboço você vai compreender o que eu estou dizendo. Lá quando eu terminar as referências, você vai compreender tudo aquilo aonde eu quero chegar sobre a questão da submissão, do respeito e daquilo que a mulher tem um valor rico. Entenda bem, amados, porque não somente ocorreu com o profeta, como também ocorria com um rei. Olha só quando a gente vai na referência de 2 Reis, capítulo 8, versículo 6, que diz: o rei interrogou a mulher, e ela contou o caso. O rei designou um oficial e disse: restituí-lhe tudo, suas rendas, terra e tudo que era seu, desde o dia que deixou o seu país. Esta mulher também é muito interessante, que esta mulher é a mulher que onde Eliseu, que ela tinha pedido para o seu esposo construir um sobradinho, né? Enfim, para você entender, um quartinho para Eliseu morar, e esta mulher perdeu o filho. E Eliseu, ele foi lá e através do Espírito de Deus trouxe o menino à vida de novo. Por isso que quando houve uma questão de que havia uma fome sobre aquela localidade, essa mulher saiu do seu país e ela foi para a terra dos filisteus. E lá ela pôde, através do servo de Eliseu, que tinha contado para o rei, e falou: é esta mulher que eu tinha te contado, que ela saiu do país. Ela estava 7 anos longe do país dela, e lá ele restituiu tudo a ela. Pediu para os... Por quê? Porque ela precisava ser o respeito que ela tinha pelo rei. Ela não estava na terra dela, ela era peregrina, e realmente ouviu de um rei, era através de um rei, daquilo que ela respeitava, toda a hierarquia de outro país. Amém? É só para vocês entenderem, porque os esboços lá no final vocês vão compreender onde eu quero chegar. E quando vamos... E isso não ocorreu somente com ela. Até mesmo a rainha respeitava um rei. Olha só, quando nós vamos no livro de Esther, capítulo 5, versículo 2, e diz: e sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava em pé no pátio, chegou-se a Esther, o rei, estendeu o cedro de ouro que tinha em sua mão. O cetro. Lembra que eu falei o que significa cetro? Cetro é um bastão de autoridade. E todas as questões, vem aí a questão da submissão. Ela era rainha. E mesmo ela sendo rainha, sabendo que aquilo que estava sendo preparado para enforcar Mardoqueu e tudo que estava sendo preparado para destruir o povo judeu, Esther, ela teve que chegar até o rei e contar, mas ela não chegou de qualquer maneira. Ela sabia daquilo que ela era respeitada. Quem lê o livro de Esther sabe o quanto Assuero amava Esther, né? Que ela tinha toda a liberdade de chegar ao rei, mas ela esperou em pé o rei. Ela tocou sobre o bastão de autoridade. Vocês estão compreendendo? Até mesmo porque a mulher respeitada, ela se dá um respeito, ela sabe a sua posição. Amém, amados? Até mesmo porque quando nós entendemos as questões de reis, de profeta, até mesmo de sacerdote, nós levamos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certamente vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve orando contigo e orando ao Senhor, nosso Deus.
Amado, essa mulher, ela chama-se Ana, e ela tinha um desejo muito grande de ter um filho. E ela foi um dia que ela estava orando ao Senhor, quando estava Eli, o sacerdote, e ela fez um voto ao Senhor. E através das suas lágrimas, da maneira que ela não precisava nem expressar as palavras, ela sabia aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. E agora ela iria entregar ao sacerdote, presta bem atenção, ela ia entregar ao sacerdote o voto que ela tinha feito. Ela voltou depois que o menino desmamou e entregou ao sacerdote. Amém, amados? Até mesmo porque as mulheres israelitas, as mulheres hebreias, elas sabiam e elas conheciam da lei. Elas tinham um grande respeito. Elas se posicionavam como mulheres valorosas e virtuosas, porque elas tinham respeito pela lei. E nós vemos isto quando vamos em Lucas capítulo 2, versículo 19, que diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditada em seus corações. Essas coisas que ela estava dizendo eram as leis de Israel. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, ela fez tudo aquilo que a lei determinava, de circundar, de levar a apresentação. Porém, ela apresentou no templo a Jesus. Ela foi levar Jesus ao templo, porque ela conhecia das leis. Ela sabia que ela, como mulher agraciada do Senhor, que assim o que o Senhor prometeu cumpriu sobre a vida dela, ela sabia que ela tinha de estar sobre as leis dos homens, sobre a lei de Moisés, porque ela era uma mulher que ela era de Israel, ela era uma judia, e ela sabia que ela tinha de ver, porque ela guardava o seu coração. Amém, amados? E eu vou levar além disso, quando nós estamos em João capítulo 12, versículo 2, que diz: E deram ali a ceia, Marta servia Lázaro, e que era um dos que estavam sentados à mesa com ele. Marta e Maria, é muito interessante a história dela, porque elas eram irmãs de Lázaro, que todos conhecem, ou parte das pessoas que conhecem a história de Lázaro sabe que ele ressuscitou. Mas antes de haver uma ressurreição, Lázaro era muito amigo de Jesus e ele visitava em Betânia. Era uma prática de Jesus a visitá-lo por ser amigo íntimo. E Maria e Marta eram irmã de Lázaro. E ela sabia que, estando ali os homens na casa, até mesmo Lázaro que estava sentado sendo seu irmão, ela não deixava de servi-la, de servir a todos. Ela sabia que com a presença do amigo íntimo que era Jesus, e tudo aquilo que os seus ensinamentos que Jesus levava a Marta e Maria, ela ainda se posicionava a levar. E Maria é aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre os pés e secou o óleo, né, de azeite sobre o pé de Jesus com seus cabelos. Ela sabia que elas eram apenas servas, elas estavam ali para servir, que elas tinham prazer em servir. Amém, amados? E é interessante que quando, sendo serva, sendo profetisa, ou até mesmo quando nós levamos uma questão de que muitas usa esse termo, de que agora eu vou trazer uma referência, que está lá em João, capítulo 20, versículo 18, que diz: E foi Maria Madalena anunciar ao discípulo, e viu o Senhor que ele dissera essas coisas. Olha só, na ressurreição de Cristo, a primeira pessoa a ver a Jesus foi Maria Madalena. Só que ela não se posicionou sendo melhor que os discípulos ou maior que os discípulos.
Porque eu ouvi, isso é muito interessante, que esses tempos eu estava vendo um debate, e não vou denegrir a imagem de ninguém, nem em nome de ninguém, mas dizendo, vocês conhecem um tal que se diz que é Cristo aqui no Brasil? Vocês sabem de que eu estou dizendo. E este homem, ele tem as suas discípulas, só mulheres estão ao lado dele, melhor dizendo, perdão. E elas são conduzidas por ele como discípula, e questionaram ele, por que ele teria mulheres e não homens se Jesus tinha 12 homens? E a resposta dele veio através dessa questão, que Maria Madalena, agora Jesus não tinha mais 12, mas que ele precisava que as mulheres que iam tomar a frente de tudo, porque ele apareceu para Maria Madalena. E não foi para os homens. Olha que heresia. Olha, só que aquilo que eu disse no início do trabalho, do estudo, quando eu levei a vocês compreender que realmente elas não se posicionou a ser maior. Ela disse para os discípulos, levou a notícia aos discípulos. Ela não tomou a frente e disse, agora eu sou, agora somos com nós. Né, como eu estava dizendo, melhor expressando, quando eu disse sobre o feminismo radical. Ela poderia muito bem falar, não, agora é comigo. É eu que sou. Já foi a vez dos discípulos, dos apóstolos, agora é com as mulheres. Amados e amadas, pelo amor de Deus, compreenda onde que eu estou chegando a um entendimento. Por isso que eu vou explicar depois da referência. Amém? E essas coisas que ela levara é as palavras de Jesus a eles. E entenda bem que mesmo depois do ministério eclesiástico começado, através dos apóstolos, as igrejas, ter iniciado as viagens de Paulo, elevando o evangelho, houve um homem que Paulo ensinou a ele todas as palavras, porque Paulo era um grande ensinador da palavra, e este homem, ele teve uma questão muito interessante, que ele se chama Apolo. E está lá em Atos capítulo 18, versículo 26, que diz assim: ele, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila os ouviram, levaram consigo, ele expuseram a caminho de Deus. Apolo estava pregando para um homem, e elevando dentro da sinagoga para os homens, melhor dizendo, a todos. E o que ocorre? Priscila, ela era uma cooperadora da obra, e ela, tanto a Paulo quanto a Apolo, ela esperava, e eles como à frente do trabalho, sendo igreja, ela ouvia eles, elas não estavam à frente deles. Agora eu vou trabalhar dentro do esboço, até mesmo porque ela conduziu a este homem, mas depois que houve a pregação. Aí você pode estar pensando assim, mas amado, então quer dizer que mulher não pode pregar, porque era este homem que pregava? Não estou dizendo isso. Até mesmo porque profetiza, ministra a palavra. Vamos lá agora ao esboço novamente, para vocês compreenderem aonde eu quero chegar. Eu poderia estar falando de 1 Coríntios 15, eu poderia estar falando do livro de Timóteo, que tudo são orientação às mulheres. Mas eu vou enfatizar os valores das mulheres, mas da sua posição, daquilo que ela tem que ser submissa, de uma questão de que ela não se escraviza. Entenda uma coisa, a mulher, quando ela se torna submissa, não é pejorativo, não é uma questão de humilhá-la, não é uma questão de escravizá-la, não é uma questão de você ser maior que ela. A questão de que entenda e compreenda. Como assim eu trouxe o esboço que tanto serva, profetiza, cooperadora e diaconisa é adquirido por direito. A Bíblia relaciona esse cargo eclesiástico, mas não relaciona pastor e bispa. Você não encontra essa palavra. Ah, mas irmãos, então quer dizer que quando eu leio lá, que eu vi que a mulher de Moisés era pastora. Olha que interessante. Realmente ela era pastora. Zípora. Ela era pastora.
Mas eu faço uma pergunta a você. Quantas vezes você viu no livro de Pentateuco o nome dela? E ela era pastora de um rebanho. Olha que interessante isso que eu vou levar para vocês. Agora sim eu vou levar todo aquilo que é o estudo, o conceito daquilo aonde eu quero chegar. Quando Zípora, ela era pastora de rebanho, e Deus sabia disso, porque ela cuidava de rebanho, filha de Jetro, Moisés, ele tinha saído do Egito porque ele cometeu um tal delito, e ele encontrou, se apaixonou por ela, enfim. Quem era a pastora? Moisés era pastor? Não era. Mas Deus entregou aos homens, amados. Não é que Deus é machista, é porque o homem sempre foi desbravador. Deus instituiu o homem a guerrear. O homem tem a força, a mulher tem a delicadeza, nós somos diferentes. Entenda bem, ninguém está menosprezando o valor da mulher. Mas entenda que pela questão de ser pastora, ela tem que ter um pastor do seu lado. Eu respeito pastora. Porém, eu posso relatar para vocês que o meu primeiro igreja, que depois que eu fui batizado, e que depois que eu fui batizado numa igreja em Hortolândia, por isso que minha relação é muito forte com Hortolândia, eu moro em Campinas, e aí eu tive um período muito difícil na minha vida, que eu tive desemprego, enfim, eu saí da minha igreja, porque eu não tinha condições mais de ir, e fui numa igreja aqui em Campinas, e era uma pastora, ela não tinha pastor do seu lado. Eu não vou citar o nome dela para não denegrir, não estou aqui para isso. E ela foi que me separou para cooperador. Não me ungiu, mas se separou para cooperador. Só que o esposo dela trabalhava em bar. E eu era leigo, viciante, não entendia nada, não conhecia a palavra. Porém, eu fui com ela até o final. Porém, eu fui menosprezado por ela. Eu fui o único menosprezado por ela, porque quando ela mudou de igreja, eu ainda não tinha o conceito e o conhecimento da palavra profunda, eu queria seguir ela. A minha esposa me orientava, não, ela não quer mais você não está compreendendo, ela não deixou nem endereço para mim, para a igreja dela. Ela mudou de igreja, abriu um novo templo e me menosprezou de tal forma que eu tive que ir atrás dela, procurar ela para receber a bênção, porque assim eu tinha aprendido. Mas conforme eu fui, como diz a palavra do Senhor, que você começa a dar papinha e depois você se alimenta pela comida sólida, e fui conhecendo o profundo da palavra, fui compreendendo que as coisas não funcionam assim. E isso não eleva você a não ser chamado de pastora, até mesmo porque é uma nomenclatura, mas tem que ter um pastor do seu lado. Porque todas essas referências que eu trouxe desde a Débora, juíza, ela mandou chamar Baraque. A mulher que precisava, que Elias foi, ela era dona da casa, e ela respeitou o profeta. Eliseu, né, que tinha elevado novamente a ressurreição do menino, ressuscitar o menino. Ele estava sendo contado por Geazi, que era o seu servo, através do rei. Essa mulher, ela foi até o rei. Ela não foi até a rainha. Entenda? E de todas as referências que eu estou trazendo, dizendo que Esther também foi até o rei, ela era rainha, e ela não tomou posição nenhuma de dizer, é comigo, eu sou rainha, eu determino tudo. Amados, entenda bem, você tem muito valor como pastora, é virtuosa, Deus te usa tremendamente, o Espírito Santo está na sua vida, você é respeitada, saiba disso, mas tem que ter um pastor do seu lado. Entenda isso. Eu não estou julgando, não estou denegrindo a imagem de pastora e nem de bispa, até porque pode levar por nomenclatura, mas todo bispa e pastora tem um pastor e um bispo do lado. Até mesmo porque os outros cargos eclesiásticos, é a Bíblia que relata que houve diaconisa, houve cooperadora, houve profetiza. As filhas de Filipe era profetisa, só para você ter um entendimento, e elas profetizavam, tinha toda a autoridade. Mas entenda bem o que eu estou dizendo, desde que você conhece da palavra e da lei e respeita, não é machismo, pelo amor de Deus, e nem Deus é machista, como a gente ouve muito, isso é de feminista radical.
que ela acha que ela tem que ser empoderada, ela tem que apontar. O respeito é mútuo, tanto o homem com a mulher e a mulher com o homem. Nós sabemos o valor da mulher. Nós sabemos que tudo essas questões, que ela é respeitada, e eu trouxe sobre o esboço, que ela tem um valor único, a sua riqueza como mulher, como cooperadora, como adjuntora, conselheira, amiga leal. Nós sabemos de tudo isso, mas o que está ocorrendo hoje em dia, que estão tratando a palavra de Deus de modo equivocado. Eu não estou julgando igreja nenhuma, pelo amor de Deus, e nem as pastoras. Saiba que o que eu estou levando para você é, como eu disse, eu poderia estar aqui falando sobre a orientação que Paulo deu a Coríntio, né, que a mulher se cale. Eu não estou trazendo isso. Eu estou trazendo o seu valor como mulher. E daquilo que a mulher, da questão de ser submissa e da submissão da mulher, que é respeitada pelo homem. Ela não vai ser escravizada por isso. Ela não vai ser julgada por isso. Mas ela sabe a sua posição. E quando eu volto daquilo que eu estava dizendo sobre Moisés, Deus poderia muito bem chegar para Zípora e levantar ela como líder. E falar, não, como você é pastor, você tem toda a experiência, você cuida de rebanho, vai você. Não, mas ele instituiu ao homem, Moisés, você não vê mais, você não encontra. Lembra quando eu falei da questão da questão do que você não encontra mais o nome e que foi entregado a Moisés? Olha, eu me perdi um pouquinho aqui porque meu telefone tocou, perdão. E entenda bem, amado, mas ela não é desvalorizada, mas você não encontra mais o nome dela. Agora voltei o raciocínio, me atrapalhou a ligação aqui do outro celular. O que acontece? Quando se relata o nome na Bíblia, tem muita importância para o povo. Essa pessoa era muito importante. Débora, Esther, Ruth, Maria Madalena, sabe? Maria conhecia das leis. As pessoas estão se perdendo porque não conhecem a palavra. Como eu expressei, vive de versículo isolado, vive daquilo que escuta. Não é bem assim. As coisas foi instituído ao homem. Todo o apostólico, a questão apostólica, tudo aquilo que Jesus separou foi dado aos homens, foi 12 homens. E não é machismo, pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça, vocês são respeitadas, sabe? Mas saiba que um lugar onde só tem mulheres, pastora, somente ela que lidera, não estou dizendo que ela não é usada, né? A profecia de Joel diz que seria em todo servo serva. Ela é serva de Deus, ela é honrada. Mas o que eu estou levando é que ela não pode doutrinar, porque é bíblico, não é eu que estou dizendo. A Bíblia relata isso. Ela não pode levar a exortação, a ensinar a um homem, sabe? Porque foi dada a eles, foi dada a homens, foi aos apóstolos. E isso eu sei que pode causar uma certa desconforto, polêmica. Você fica à vontade de comentar o seu posicionamento como mulher, como pastora. Eu respeito demais as pastoras. Porém, eu disse que a primeira questão de eu ser levantado como cooperador foi através de uma pastora. Só que eu não entendia, não conhecia. E pode ser que você está vivendo de uma maneira equivocada porque você aprendeu. Vivemos errado porque aprendemos errado. Até mesmo a pastora que que me conduziu, né, ela aprendeu errado, ensinaram para ela errado, achando que podia, que pode, mas não estou denegrindo, não estou dizendo sobre religião, sobre igreja, nome de igreja, placa, nada. O que eu estou levando para vocês é o conceito de como as mulheres respeitavam e sabia da sua submissão, sabia que primeiramente os homens, quando Ana levou a Samuel, levou um sacerdote, ele não levou para freiras. Compreende? Não havia líder mulher. A Bíblia não relata nenhuma liderança de mulher, no sentido de ser sacerdote, de cuidar do templo, sabe, você não encontra. Entenda bem o que eu estou levando, né? Claro que Deus instituiu a profetisa, ela está ali para profetizar, anunciar, ela pode continuar pregando porque é uma anunciação, e de pregar todo o evangelho a toda criatura. O id cabe a todos.
Você tem todo o direito. O que eu estou dizendo é uma questão eclesiástica, numa questão de cargo, numa questão daquilo que foi separado e entregue aos homens. É somente isso, sabe? E aí, para mim estar finalizando, para vocês compreenderem de tudo aquilo que eu estava dizendo, desde a Priscila, né, que a Priscila sabia, ouvia os homens, ouvia Paulo, ouvia Apolo, né, ela sabia do seu posicionamento, todos sabiam, desde de Maria e Marta, sabe, que servia aos homens, sabe, isso nunca denegriu ela, nunca fez ela menor. Sempre ela sabia que ela se posicionava, porque sabia que estava entregue aos homens, porque ela sabia como vivia o povo de Israel, desde do início da humanidade, o homem sempre foi a cabeça. Sabe? Aí você pode dizer assim, mas na minha casa quem manda sou eu. Amém. Fique em paz, mas a última palavra tem que ser do homem. Aqui minha esposa manda em tudo. Se ela falar assim, vamos para a cidade? Vamos. Mas se eu falar para ela assim, não iremos, ela vem questionar a mim. Como assim, Débora? Questionou, perguntando onde estava Baraque, perguntando, não é com você? Não é para você, homem? Entenda o que eu estou levando. Tá entendendo? Então, todas as questões, aí eu vou chegar onde no ponto final, quando eu quero finalizar, quando eu chego em Maria Madalena. Ela correu para lá. Ela soube de Jesus e ela correu. Que Jesus não estava mais lá. Pedro também correu, só que ela chegou primeiro. Entenda uma coisa, a palavra de Deus nos diz que ela levou os discípulos. Olha só como esse feminismo radical tem levado as mulheres a conceito que não é bíblico. Agora, se você compreende dessa maneira que o feminismo radical tem que ser imputado na igreja, a igreja que permite, mas a igreja que não vai permitir. Não vai apoiar você. E não se frustre, porque ele tem respaldo bíblico. Não trago as coisas mundanas, aquilo que uma sociedade impõe. Isso eu estou falando do nosso país. Ela impõe para você e você acredita, porque nós escutamos muito assim. Hoje, eu vou falar até da minha cunhada. Hoje eu estou lá numa igreja, tem pastora e tal, e o pastor? Não tem pastor. Só pastor? Mas, irmã, a Bíblia ensina que tem que ter um pastor do lado. É ele que orienta, é ele que ensina, é ele que exorta. Não, mas o homem não quer fazer, a mulher não quer, mulher que faça. É a mulher que vai fazer, se o homem não quer fazer. E quem disse isso pra você? Ela tá dizendo isso pra você. E quem disse que o homem não quer fazer? Pode ser dentro daquele conceito da sua igreja. Mas se você não tá generalizando todos, uma igreja séria, responsável, que vive o conceito bíblico, quem vai estar na liderança como cabeça é o líder chamado pastor. Vamos respeitar? Respeitamos. Até mesmo porque não estou de momento algum denegrindo aquilo que Deus tem na sua vida como mulher. Estou exaltando você. E merece todo o respeito de todos. Mas eu precisava trazer, eu sei que é diferente, e isso me incentivou de uma maneira que eu quero até agradecer. E ele não sabe a palavra que ele trouxe ao meu coração, que é o presbítero Sidmar, que ele disse que acompanha o trabalho, e eu sei que ele acompanha mesmo, que a gente conversa, que somos da mesma igreja. Ele disse que nunca tinha visto um estudo diferente como eu levo. Ele fala, irmão, nunca tinha visto um estudo do modo que você trabalha dentro do estudo. É porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ser covardes, não podemos se covardar. Não é porque a mulher impõe que ela vem pela uma sociedade radical que diz que ela tem que ser, que... Não é bem assim. Irmã, você é respeitada, você tem muito valor, nós sabemos o quanto Deus te usa, mas saiba respeitar a sua posição e a nossa posição. Até mesmo porque, olha que interessante, eu vou finalizar. A gente vê muito dentro da igreja o ciclo de oração. Eu não vou generalizar e não vou dizer que é todas. Pergunta para a sua líder ou para a sua pastora aonde ela tem referência para montar um ciclo de oração. Apesar que hoje, infelizmente, não todas as igrejas, muitos estão mais para ciclo de louvor do que para oração.
muito mais círculo de louvor para oração. E agora? Será que ela sabe onde se reuniram as mulheres? Nem todas são preparadas. Aí eu vou voltar àquilo do início que eu estava dizendo. E isso não somente para tanto eu posso levar para você, como pastores também. Às vezes não sabem, às vezes nem todos os pastores lêem a Bíblia. Nem todos os pastores. E isso muito nos entristece, que estão colocando pastores fora de ordem, né, fora de um respeito eclesiástico, que ele ultrapassa a sua hierarquia e ele eleva, não passar por uma preparação e se torna pastor de um dia para o outro. De cooperador, do diácono, ele já pula para ser pastor e bispo e apóstolo, e ninguém sabe por quê. Não teve um período, um tempo. Eu estou 10 anos que eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu tenho, desses 10 anos, acho que no segundo ano eu me tornei cooperador, segundo para terceiro ano, e a partir dali levei mais 1 ano e meio para se tornar diácono, e já vai fazer 6 anos que eu sou diácono. Ao tempo de Deus, se Deus achar que realmente um dia vai me levantar como pastor, se for da permissão de Deus, as coisas acontecem gradativamente, respeitando a hierarquia da igreja, vindo de um pastor, de uma pastora ao seu lado, o pastor tem que ser casado, todas essas questões. Tá entendendo? Então, é isso que eu vou levar. Aí você me pergunta, irmão, mas você sabe onde tem a referência? Então, vamos lá no livro de Esther novamente, que está Esther capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante. Quando ocorreu essas questões de o povo judeu que estava sendo preparado para ser destruído, olha o que foi que interessante como se reuniu. Que diz assim, Esther capítulo 4, versículo 16 diz: vai, ajunta todos os judeus em jejum e oração por mim. 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas jejuaremos. E eu irei ir até o rei, desculpa, melhor dizendo. E ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, perecer. Olha a declaração dela. Ela disse para Mardoqueu, para ele pegar o servo dele, pegar os homens, os judeus, e jejuar por ela, orar por ela, que ela faria o mesmo com as servas, com as mulheres. E ela se reunia em oração, as mulheres se reuniam em oração. Ali você tem um respaldo para criar o ciclo de oração. Porque ela sabia que ela precisava dessa oração, porque ela acreditava que poderia ocorrer algo pior com ela, que o rei poderia expulsar, poderia fazer algo pior com ela, poderia destituir o seu reinado, tirando a coroa dela de rainha, ou até mesmo levando ela para se enfocar, porque não estava dentro da lei, não permitia que mulher chegasse até o homem, até o rei, tinha de ser passado por toda uma questão de respeitar e de passar para o servo dele, para depois... Não, ela foi até o pátio, assim como eu li na referência, e conversou com o rei, tocando no bastão de autoridade, primeiro, para depois falar. Mas ela preparou as mulheres para orarem. Ela reuniu as mulheres. Ali se nasce um círculo de oração. Amém, amados? Eu espero que você, mulher, pastora, compreenda, entenda. Eu espero que você não traga nenhum comentário que possa denegrir ou nos ofender, porque em todo momento, dentro do esboço bíblico, daquilo que eu trouxe, elevando o caráter, e o que eu estou elevando para vocês, mulheres, é o seu valor. Ponha algo na cabeça. Não vive pelo seu feminismo radical. A mulher submissa representa respeito. São respeitadas por todos. A submissão não escraviza e nem a julga. Ser submissa é saber se posicionar e a sua posição. Saber daquilo que Deus destituiu a você. Sabendo que todas as questões eclesiásticas e hierárquicas está entregue aos homens.
É dessa maneira que eu trago para vocês esse estudo, finalizando e realizando mais um dia agradável ao Senhor. Espero que todos compreendam. Se eu falei, se eu errei, se eu fui um pouco atrapalhado pela questão da maneira de conduzir, e se vocês não esperavam, me perdoe, porque em tudo dou graça ao Senhor. É por Ele, para Ele, tudo foi feito por Ele. E através dele, em nome de Cristo, que nós estamos aqui como anunciador, proclamador do reino vindouro de Deus. Nos unimos entre homens e mulheres para levar a palavra do Senhor. Você pode e deve continuar pregando, você deve continuar adorando, louvando, você deve ser uma serva, uma cooperadora, uma profetisa, uma diaconisa também serve. Entenda que tudo você tem uma riqueza. Você deve continuar sendo pastora, uma bispa que tenha do seu lado tanto pastor e tanto um bispo. Amém? Quando está só, quando isso foi entregue aos homens, você tem que rever o seu conceito, buscar a referência da palavra do Senhor, compreendê-la, meditá-la, aprender, até mesmo porque dentro de uma teologia pode ensinar e de repente você foi ensinado errado. Não julgamos, não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para apresentar a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor, vamos finalizar esse estudo agradecendo a todos que têm nos acompanhado. E somos muito gratos a Deus por nós atingirmos essa marca de 556, acredito eu que estava isso a última vez que eu vi. E muito nos honras, estamos buscando elevar a palavra de Deus. Números é relativo, mas isso demonstra o quanto o trabalho está sendo reconhecido. Isso com a permissão de Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para elevar através dessa ferramenta um pouquinho da sua palavra e do seu conhecimento. Oremos ao Senhor para finalizar. Agradeço a todos pela compreensão. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Pai querido e eterno, eu venho lhe agradecer por mais um momento na tua presença, por mais uma palavra rica, Senhor, mais uma palavra de ensinamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todas as mulheres não se sintam ofendidas, Senhor, mas se sinta, Pai querido e santo, valorizada como tem que ser, Senhor. Assim, Senhor, eu levo esse estudo, Senhor, através de oração, entregando todos em tuas mãos, Senhor, e que nós continuamos, Senhor, levando o ID do Senhor, tanto servo ou serva, homem ou mulher, para cada dia, Senhor, imputar sobre o coração de cada um estar na tua casa, aprendendo mais de ti. E assim eu encerro essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo imputa em seu coração e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.